Você já imaginou viver um século de vida? 100 anos de idade. Parece ser o sonho de muita gente hoje em dia. Neste vídeo, eu quero apresentar para você 10 homens que viveram vários séculos nesta terra. Alguns deles viveram até quase um milênio. Então fique ligado neste vídeo para você conhecer todas essas pessoas que viveram esse tempo todo. Mas antes, gostaria de pedir a você para se inscrever neste canal, ativar o sino das notificações. É só olhar aqui embaixo, tem ali uma barra escrita subscrever ou inscrever-se. É só clicar ali, clicar no sino que vai aparecer e escolher a opção todas. Já está, não custa nada. Fazendo isso, estará a ajudar no crescimento deste canal e eu serei muito grato a você. Então, rapidinho, vamos ao assunto que nos interessa após a vinheta. Nestes 10 homens que eu quero apresentar para você, começarei por mencionar aqueles que viveram poucos séculos para os que viveram mais séculos e até aproximaram quase 1000 anos. A primeira pessoa é o Enoque. Enoque foi um personagem da Bíblia, descrito no livro de Gênesis. Ele foi filho de Jared e pai de Matusalém. Enoque foi um dos 2 homens que a Bíblia declara que andaram com Deus. O outro homem que a Bíblia diz que andou com Deus é o Noé. São esses 2, Noé e o Enoque. E este mesmo Enoque é também um dos 2 homens que a Bíblia diz que não provaram a morte, mas sim foram transladados com seu corpo físico aos céus. O outro homem que também teve esse privilégio de não provar a morte foi o profeta Elias. Este homem viveu 365 anos e depois de se completarem esses anos, foi transladado aos céus. Você pode confirmar isso no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 23 a 24. O segundo homem é o Lameque. Lameque foi filho de Matusalém e pai de Noé, aquele Noé do dilúvio. A Bíblia menciona 2 homens que têm esse nome de Lameque. Um deles é o descendente de Caim, o outro é este Lameque que eu me refiro, que é filho de Matusalém e da descendência do Sete. Este era um homem temente a Deus. Este homem viveu 777 anos e depois morreu. Isso você pode confirmar no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 30 e 31. O terceiro homem é o Maalalel. O Maalalel nasceu quando seu pai Quenã tinha 70 anos. Ele é o filho de Quenã e pai de Jared. Este homem viveu 895 anos e depois morreu. Você pode conferir isso no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 16 e 17. O quarto homem é o Enos. O Enos era o neto de Adão, filho de Sete. Este homem foi gerado quando Sete tinha 105 anos e ele morreu com 905 anos. Você pode conferir isso no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 10 e 11. O quinto homem é o Quenã. O Quenã também é conhecido como Cainã, segundo algumas traduções bíblicas. Ele foi o bisneto de Adão e filho de Enos. Ele foi gerado quando o seu pai Enos tinha 90 anos de idade e ele morreu aos 910 anos. Você pode ver isso no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 13 e 14. O sexto homem é o Sete. O Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva. Este foi gerado quando Adão tinha 130 anos de idade. A Bíblia diz que o Sete era muito parecido com seu pai Adão. Isso pode ver no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 3. O Sete morreu com 912 anos de idade. Você pode confirmar isso no livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 7 e 8. O sétimo homem é o Adão, o primeiro homem que foi criado na face da terra. O único homem que não nasceu a partir da mulher. Ele foi criado pelo próprio Deus a partir de barro. Isso está escrito no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Ele foi pai de Abel, Caim, Sete e muitos outros filhos e filhas, segundo a Bíblia. Adão viveu 930 anos e depois morreu. Você pode confirmar isso no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 4 e 5. O oitavo homem é o Noé do dilúvio.
Ele foi filho de Lameque e neto de Matusalém. Teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafete. Ele gerou esses filhos depois de ter atingido 500 anos de idade. Ele viveu numa época em que a humanidade inteira era perversa. Daí Deus procurou na face da terra se ainda existia um homem íntegro e achou Noé. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8, diz que "E Noé achou graça aos olhos do Senhor". Este homem viveu 950 anos de idade e depois morreu. Você pode confirmar isso no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 28 e 29. O 9º homem chama-se Jared. O Jared foi o pai de Enoque, aquele homem que foi transladado com seu corpo físico para os céus, aquele que não provou a morte. E é filho de Maalalel. E foi gerado no ano em que o seu pai, Maalalel, completava 65 anos de idade. O Jared morreu aos 962 anos de idade. Você pode ver isso no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 19 e 20. O 10º homem, que é o homem que mais viveu na face da terra, ele chama-se Matusalém. O Matusalém foi o avô de Noé, pai de Lameque, e foi filho de Enoque. Este foi gerado quando seu pai Enoque tinha 65 anos de idade e morreu com 969 anos de idade. Quase um milênio, quase 1000 anos. Só faltavam 31 anos para completar 1000 anos de idade, um milênio inteiro. Você pode confirmar isso no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 26 e 27. Estes são os 10 homens que mais viveram na face desta terra que eu disse que queria apresentar a você. Lembrar a você que não os mencionei de acordo com a ordem cronológica do tempo em que eles viveram, mas sim de acordo com a idade em que eles morreram ou deixaram a terra. Esta é a lista desses mesmos homens, mas já de acordo com a ordem cronológica do tempo em que eles viveram. Veja que o Adão nasceu Sete. Sete gerou Enos. Enos gerou Cainã. Cainã gerou Maalalel. Maalalel gerou Jared. Jared gerou Enoque. Enoque gerou Matusalém. Matusalém gerou Lameque. Lameque gerou Noé. E eu tenho uma pergunta para você. Qual é a idade do homem mais velho que você já conheceu? Pode ser homem ou mulher. Você pode responder essa pergunta aqui nos comentários. Então, queridos, se gostaram desse vídeo, deixem já aí um like. Não esqueça de responder a pergunta que eu coloquei. E também de se inscrever se você ainda não é inscrito neste canal. Então, até o próximo vídeo.